Nós, então, agora vamos falar sobre mecanismos causais. E é importante a gente ficar com esse conhecimento retido, porque o Process Tracing ele tem como principal objetivo a identificação, a descrição, a análise, interpretação desses mecanismos e o papel desses mecanismos na produção de determinados resultados. Então, compreender o que é mecanismo causal é absolutamente importante para a gente poder aplicar, utilizar o método. Primeira questão, a literatura sobre Process Tracing não tem ainda uma definição que seja consensual sobre o que é um mecanismo causal. A gente vai encontrar um conjunto enorme de conceituações, mas que isso não impede que na prática a gente consiga identificá-los. Então, é importante que vocês saibam que há ainda uma disputa sobre esse conceito, e que isso se reflete nas formas como alguns autores utilizam a própria ideia de mecanismo. Uma questão importante é que mecanismo causal não é variável. Se num primeiro momento, lá atrás, alguns estudiosos usavam a ideia de mecanismo causal como uma variável, hoje já está claro que a gente não está lidando com valores, com regularidades, com dados que são quantitativos. Então, lidar com variáveis é muito útil para outras pesquisas, mas não para as pesquisas que usam o mecanismo causal. A gente está lidando com fatores, com eventos, com evidências. E nesse sentido, não é adequado a gente utilizar o termo variável como um sinônimo de mecanismo causal. Isso é importante porque todo mecanismo causal, ele evidencia interações, relações entre agentes que executam uma determinada ação, que vão produzir uma determinada força que vai produzir mudanças numa ação seguinte, ou em outros agentes, ou no mesmo agente. Então, nós estamos falando de uma ideia que tem a ver muito mais com interações, relações, produção de força de um agente sobre outro, ou de um agente sobre ele mesmo, mas num outro momento. E aí, isso não implica em valorações, como as variáveis nominais ou ordinais, como as variáveis de modo geral nos apontam. Essa é uma questão importante e que cada vez mais a literatura está sobre Process Tracing e mecanismos causais está reforçando. Então, o que é mecanismo causal? A primeira questão é: mecanismos causais, eles não são necessariamente observáveis. A maioria deles, inclusive, não o é. Mas eles são formados por partes que a gente consegue identificar na nossa análise. E que partes são essas? Um mecanismo geralmente possui uma entidade. Essa entidade pode ser uma pessoa, pode ser uma instituição, pode ser um grupo, pode ser um sistema que está agindo. Então, ele é composto por uma entidade e por uma ação. E ele é dividido em partes, onde essa entidade, agindo numa parte, vai produzir força causal que vai modificar a parte seguinte desse mecanismo. Nesse sentido,
a interação ao longo do tempo dessas entidades produzindo ações e forças causais vão gerar um determinado resultado ao final. Eu acho que vale a pena a gente dar um exemplo de alguns mecanismos causais para vocês perceberem como que eles não necessariamente são observáveis, né? Por exemplo, a gente fala das expectativas adaptativas. O que é isso? É aquele mecanismo em que determinadas pessoas agem conforme elas acreditam que vão atender às expectativas de outras pessoas. Então, vamos imaginar numa relação institucional, um subordinado que faz determinadas ações, entendendo que essas ações vão atender às expectativas do seu chefe. Ou seja, quando a gente está falando de expectativas adaptativas, é um processo de adaptação de um determinado ator na intenção de que essa adaptação vai satisfazer um outro ator. Então, o mecanismo que a gente nomina essa relação é de expectativas adaptativas. A gente tem como observar isso diretamente? Não, mas a gente começa a observar as ações desse subordinado em relação ao seu chefe e como é que essas ações, ao longo do tempo, vão produzindo determinados resultados. E a gente consegue, então, dizer, olha, o que está acontecendo ali, na verdade, é o atendimento de expectativas de um outro sujeito. Um outro mecanismo também que eu acho fácil da gente identificar é quando a gente fala dos aprendizados. Aprendizado institucional, aprendizado social, aprendizado político. O que é esse mecanismo? É quando a gente consegue observar que determinados atores tomam decisões ou fazem ações a partir do que eles aprenderam anteriormente com suas próprias experiências ou com as experiências vivenciadas, por exemplo, pelo seu grupo, pela sua instituição. Então, o aprendizado social é aquele aprendizado que gera determinadas lições, essas lições são aprendidas e são executadas, são levadas a cabo no cotidiano desses atores. Você vê o aprendizado social? Não é um mecanismo visível, mas a gente consegue identificar como ele opera, por exemplo, quando uma determinada instituição vai, ao longo do tempo, alterando determinados procedimentos por ter aprendido que os procedimentos anteriores não produziram bons resultados, né? Vamos pensar aqui no orçamento participativo e as diferentes alterações que muitas vezes se fez no desenho do orçamento participativo, tendo em vista que os atores que operavam o OP identificaram algo que não deu certo e esse aprendizado fez eles aperfeiçoarem o orçamento participativo, né? Então, é importante a gente entender isso, né? O mecanismo ele não é observável, mas sempre haverá atores, sejam eles instituições, indivíduos, né, coletivos, agindo e produzindo, né, o resultado que a gente consegue identificar. Ao longo do tempo, foi se verificando que há mecanismos que operam no nível dos indivíduos. Outros mecanismos operam no nível de coletivos, no nível das instituições. E a partir dessas observações, alguns autores foram criando tipologias para diferenciar mecanismos causais. Uma primeira diferença interessante tem a ver com uma distinção entre aqueles mecanismos que são estruturais,
que estão relacionados aos constrangimentos e às oportunidades que ocorrem no contexto, no entorno dos atores. Então, há mecanismos que operam no nível das estruturas, das instituições, das estruturas do convívio. Há um segundo tipo que são os mecanismos institucionais, né? E aí esses operam e a gente consegue identificá-los nas instituições. Por exemplo, controle de agenda é um mecanismo bem provável de ser identificado em instituições. Como a instituição, né, e os seus agentes controlam determinada agenda interna e externa numa certa área de política pública. Tipo importante tem a ver com os mecanismos ideacionais. Por exemplo, mecanismos que têm difusão de ideias, né? Então, a difusão é um mecanismo. Quando a gente identifica que determinados resultados têm origem na difusão de ideias para um determinado contexto, ideias essas que são também interpretações de mundo, né? Então é importante para pensar nesse tipo de mecanismo. Um quarto tipo, que se citou no campo das subjetividades, são os mecanismos psicológicos. Esses são mecanismos que correspondem a regras mentais que são incorporadas pelos indivíduos e que em alguma medida vão informar seus comportamentos com uma certa regularidade. Um exemplo, por exemplo, é a confiança política, né? Onde se incorpora um nível de subjetividade nas interações e a gente passa a confiar num determinado agente a partir da regularidade do seu comportamento, por exemplo. Bom, acontece que essa também não é uma tipologia única e nem final. É importante que quem for utilizar o Process Tracing se atualize para que possa acompanhar, né, novas tipologias ou alterações nessas tipologias que advenham do aperfeiçoamento do próprio método. Há uma questão importante, e o Tilly vai falar lá em 2001, quando ele começa a chamar a atenção sobre mecanismos causais, que relacionam não só o nível de operação dos mecanismos, como essa tipologia anterior, mas quando também relaciona que tipo de ações o mecanismo produz. Então, ele vai dar 3 tipos principais de mecanismos. Um primeiro, que ele vai chamar de ambientais, quando ações como desaparecer, retrair, crescer, compõem a parte do mecanismo. Nesse caso, são mecanismos que afetam a disponibilidade de recursos para a ação, né, e informam ao indivíduo condições do seu ambiente, por isso ele denomina de ambientais. Um segundo tipo tem a ver, que ele chama de cognitivos, tem a ver com a própria possibilidade, as ações de construção cognitiva. Então, são mecanismos onde vão aparecer ações do tipo interpreta, classifica, organiza, se aproximam mais da propensão do ator para agir. E o terceiro tipo, que ele vai chamar de mecanismos relacionais, são aqueles mecanismos onde a ação tem como característica a aproximação, a cooperação, a aliança ou o conflito, né? Então,
o desgaste, o ataque. Então, são mecanismos que, a partir da ação, se identifica que está havendo uma interação. Então, se na primeira tipologia a gente identificava a amplitude do mecanismo e o alcance dele, nessa tipologia a gente está identificando o tipo de ação que o mecanismo requer, né? Além disso, numa discussão mais recente, há uma distinção importante entre mecanismos que são incrementais, ou seja, que agem ao longo do tempo para produzir determinados resultados, e mecanismos que o Beach e o Pedersen vão chamar de limiares, que são aqueles mecanismos que provocam resultados imediatos, promovem rupturas. E isso para a análise também importa, né? Porque isso indica a força daquele mecanismo, por exemplo, para alterar uma certa rota ou uma certa sequência num fenômeno, ou, ao contrário, se ele for incremental, um mecanismo que vai produzindo resultados permanentes ao longo do tempo, que se complementam, se reforçam para produzir um resultado. Eu queria só dar como um exemplo de mecanismo causal o que na literatura é chamado de delegação informal. Então, o mecanismo que nós estamos falando aqui é delegação informal. Como é que ele atua? Com base na teoria agente principal, a gente teria um agente que transfere, ou melhor, um agente que aceita a transferência da delegação informal de um principal e passa a agir em nome desse principal para conseguir algum resultado. A delegação informal, ela não corresponde a uma autorização formal para o outro agir, mas implica na retirada do principal agindo e transferindo para o seu agente a ação. Então, toda vez que a gente está estudando, né, processos de representação, por exemplo, que não são processos de representação autorizados, o mecanismo da delegação informal pode ser interessante para explicar como é que um ator transfere para outro uma autoridade que é dele. Há um exercício interessante, né, para a construção desses mecanismos, e vocês vão poder acompanhar isso mais a miúde no quadrinho que vai estar disponível para vocês sobre a construção dos mecanismos causais. Bom, identificado o mecanismo causal e pensado na forma como ele age, descritas as suas partes, sejam os atores e as ações que eles que compõem essa parte, e a força causal de uma parte para a outra, há uma consideração importante que a gente precisa ter quando a gente está estudando determinados resultados ou determinados fenômenos utilizando o Process Tracing, que é a importância do contexto e da agência humana para compreender a forma como esses mecanismos agem, né? Eu já disse para vocês que as explicações geradas pelos estudos qualitativos, de modo geral, são contingenciais, né? E no Process Tracing também. Então, toda vez que a gente leva em conta contexto e agência humana, a forma de análise desses mecanismos tem que considerar esses dois fatores na sua análise. A depender do contexto, a depender da ação humana, um mecanismo pode gerar resultados diferentes, né? Uma outra questão também importante é, se a gente está falando da possibilidade de ter mais de um mecanismo em ação,
a interação entre esses mecanismos é importante. Em que medida um reforça o outro, em que medida um qualifica melhor o outro, ou em que medida eles operam em paralelo para produzir um determinado resultado, principalmente quando a gente está tratando de fenômenos que são complexos. E, por fim, lembrar que se são mecanismos incrementais, ou seja, que vão agir ao longo de um tempo, a sequência importa. O que aconteceu primeiro que gerou determinado resultado, que gerou um outro subsequente e por aí adiante, né? Isso é importante na nossa análise e lá na hora de apresentar os nossos resultados, na descrição que a gente vai fazer do mecanismo em ação. Feito isso, nós agora vamos conversar um pouco mais sobre formas diferentes da utilização do método.